Desde setembro de 2015, acompanhantes de pacientes com câncer, pais e familiares de crianças na UTI infantil do Hospital São Francisco contam com a Casa da Alegria. Não, praticamente vai ser eu e minha esposa. Ah, então beleza. Ele vai fazer cirurgia. Agora, se por acaso no dia que vir, talvez venha outra pessoa para ficar acompanhando ela também, né? Porque nessa hora a pessoa vai fazer uma cirurgia. Uma casa que acolhe essas pessoas, em sua maioria vindas de outras cidades e que não têm onde ficar enquanto acompanham esses pacientes. Só que depois que ele sair de Eritivel, tem que ficar de 3 a 4 dias na cidade. Não sem problema. Aqui a casa... Quer entrar com essa casa? Aí vocês vão pôr... Então vamos mostrar a casa pra vocês. Então, aqui, ó. Aqui, ó. Aqui tem essas roupas. Tem essas roupas. A gente faz um bazar, assim, uma vez por mês. Uns 3 dias de bazar pra poder vender e tal. Pra poder arrecadar algum dinheiro. Eu estou vindo de onde? De Ubatuba. Ubatuba. E como é que vocês vieram parar aqui na casa, aqui agora? Então, a gente estava procurando um lugar porque o meu padrasto vai operar do câncer. E como a gente não, eu não conheço a cidade, ele também não, a gente foi se informar no hospital. Aí deram o endereço e eu cheguei até aqui. E fui bem acolhida por vocês. Imaginava que quando vocês saíram lá de Não imaginava. Eu falei assim, eu vou na consulta, até que ele trouxe até a bolsinha dele. Ele falou, vou levar uma toalha, alguma coisa, porque a gente não sabia o que ia acontecer. Entendeu? Se o médico falar que vai ficar, se não vai. Aí como eu falei, bom, como eles ainda vão marcar, dá tempo de eu procurar um lugar. Aí eles me informaram aqui. Você ficou bem emocionado a hora que você chegou. Eu fiquei, porque ele sempre ajudou. Independente dele achar que a gente nunca acha que vai acontecer com a gente, né? Então, ele já ajuda há muitos anos, sem ele saber que ele ia precisar agora. E agora a gente ajuda, a pessoa que tá lá, a gente não sabe se vai ser com a gente também. É verdade, Não, mas mas fique tranquilo que eu vou falar pra você. Tem um palhaço nosso que passou a mesma situação do senhor e tá aí com nós aí, operou também. Então, que o médico falou, o único recurso que eu tenho é fazer essa cirurgia. Porque se eu deixar passar mais tempo, vai ser mais ruim. E eu hoje estou com 73 quilos. Entendeu? Então se eu desmagrecer mais, é mais pior pra mim. Não, faz agora. Entendeu? Como agora, vamos pegar essa força que eu tô com ela. Agora sim, em relação ao senhor ficar hospedado, já tem onde ficar. Não, vamos entrar pra conhecer a casa. Nós se joga. Vai entrar, vem aqui. Mais que uma casa onde podem fazer as coisas mais básicas, como cozinhar, tomar um banho, dormir, é um espaço de acolhimento, em que são recebidos por uma equipe de voluntários que os ajudam a superar esse período. Sofazinho, aqui ó, fizemos até a nossa design ali, a bonitona ali, que ela fez uma parede bonita pra nós de retalho. Entendeu? Tá, beleza. E velho, que é nóis. Como se diz o outro, Tem televisão pra assistir à vontade. sempre eu falo assim, primeira fé em Deus, tudo, né? Segundo os médicos. Esse aqui é o cara que começou tudo, o palhaço também. Ele que é o cara que começou tudo aqui, o João. Ele também teve câncer, foi curado. Então fala pra você, tá aqui, pronto, aqui uma pessoa viva aqui que passou por a situação que o senhor passou também, e tá aqui. A Casa da Alegria é parte do trabalho dos Doutores Coloridos, grupo de palhaços que atua nos hospitais da cidade há 7 anos. Depois de anos levando riso a pacientes em hospitais, há cerca de 2 anos, seu fundador, João Gonçalves, o palhaço Dr. Tintim, descobriu que tinha um câncer. Foi muito difícil, tá mesmo? Porque eu já vinha fazendo visita há 6 anos e muitas histórias eu acompanhei na oncologia e no exame preventivo eu descobri que estava com câncer. Então, um dos médicos que me atendeu, o Dr. Marcelo, ele me disse uma coisa que eu nunca esqueci. Ele disse assim, João, agora você vai ver o outro lado da moeda. E realmente isso aconteceu. Depois do câncer, eu tive uma outra visão da vida. Hoje,
eu vejo a vida de um outro prisma, com uma outra dimensão, e valorizo cada dia da minha vida, cada minuto. Então, assim como muitas pessoas passaram por um câncer, nós não procuramos o futuro, nós procuramos valorizar o presente. E nós agradecemos a Deus a cada manhã que a gente está vivo. Assim como eu acredito que todas as pessoas que lutam com câncer, com essa doença que é tão terrível e que tem trazido tantas mortes, mas uma coisa eu sempre falo, nós nunca podemos perder a esperança. Então a gente achou necessidade de montar uma casa para ajudar essas pessoas, o acompanhante, que as pessoas não viam essas pessoas. Só que eles saem da casa deles, de outros lugares, da Bela, Minas, e eles lugares mais longe, eles saem 2 horas da manhã, eles vêm de van. Então tem que sair 2 horas da manhã para poder fazer o tratamento 8 horas aqui. Então quer dizer, desde as 2 horas da manhã até a hora de eles ir embora, 5 horas da tarde, vai ficar onde? Aqui ele pode ficar à vontade, tá? Tem uma família aqui, eles podem conversar para trocar ideia. Eu e o Torrente está todo dia aqui, você pode perguntar pra gente se precisar de alguma ajuda, tá bom? Legal, fica à vontade, tem 2 chuveiros, tem um chuveiro aqui, fica à vontade, tem toalhas, outras toalhas. Não, porque na verdade nós não vamos ficar hoje. Só conhecer. Por quê? Porque assim, Então, como caçando um lugar pra a se primeira apoiar. vez que a gente vem na consulta, aí o médico falou, olha, vai ter que fazer a cirurgia. Não, vai ter que fazer a cirurgia. Então, como a minha mãe e os 2 são de idade, eu falei, eu vou procurar um lugar para deixar eles, porque eles vão ligar pra gente. Na vida eu sempre falo que nós vivemos de oportunidades, de vivência. E no período que eu estive fazendo quimioterapia no Hospital São Francisco, e eu me deparei eu conversava muito com as pessoas, e eu me deparei com muitas pessoas nos corredores, pessoas nos bancos, e aquilo me chamou muita atenção. Então eu chegava perto das pessoas e eu dizia, de onde você é? Aí ele dizia que era de outra cidade. E eu dizia, mas de onde você está? Ele falou, não, a gente não está. Né? Minha família fica, às vezes dorme aqui no banco, às vezes não tem onde ficar, não tem onde comer. E muitas daquelas pessoas não tinham nem dinheiro para comer. Muitas vezes eu tirei do bolso para dar para algumas pessoas para lanchar na padaria. Se o doente vai para o hospital, ele é tratado, ele é cuidado, tá? Todo cuidado ali no hospital. E o acompanhante, esquece que o acompanhante é tão doente quanto o doente, talvez até mais. Porque ele está passando por tudo aquilo lá e ele não tem só aquilo para fazer. Então ele não está sendo cuidado, ele está sendo deixado de lado. Então, quer dizer, a gente pensou, através quando o João teve o Dr. Tintim, que é o Dr. Tintim, o palhaço Dr. Tintim, ele teve a doença do câncer, né? E ele passou por isso aí, a gente indo nos hospitais junto com ele mesmo, a gente vendo que existia isso aí. Que às vezes a gente via pessoas ali deitadas no banco da próxima oncologia do São Francisco, pessoas se alimentando de goiabas, até tirava sal com as pessoas e não sabia que realmente é. Uma vez uma senhorinha falou pra mim assim, meu filho, faz 3 dias que eu tô comendo goiaba. Aí eu comecei, meu Deus, será que é verdade? Mas eu brinquei com ela, achei que não era verdade. Aí depois que aconteceu da casa, que eu vi que é muito maior a necessidade daquele povo que está ali. E a gente não imaginava o tão grande que é as pessoas. Que hoje eu fico pensando assim, eu quero obrigar todo mundo. Às vezes não tem vaga aqui, eu fico triste, dá vontade de levar para casa. Depois que eu descobri o câncer, a visão que você tem da vida é bem diferente. Hoje eu encaro a minha vida como missão. Então hoje eu tenho uma obrigação muito maior em poder ajudar as pessoas, não só com câncer, né? Mas todas as pessoas que precisam de ajuda. E quando eu estava no tratamento, o entendimento que eu tive é que eu ia passar por essa fase. Mas depois que eu passasse por essa fase, a minha missão ia dobrar. Então hoje eu entendo que eu tenho uma responsabilidade social muito maior do que eu tinha antes, quando eu não tinha descoberto o câncer. O que mantém uma casa em pé, a sua estrutura? Material de construção, cimento, pedra, areia, tijolos. A Casa da Alegria é muito mais que uma casa, ela é um lar. E o que mantém a sua estrutura em pé é o trabalho dos voluntários, o amor, a dedicação, a fé e a esperança. Eu fui percebendo que eu poderia fazer alguma coisa para aquelas pessoas. Diante do projeto que já existia,
do conhecimento que eu tenho com as pessoas, e eu sei que tem muitas pessoas que querem ajudar. E aí surgiu a necessidade e o sonho de ter uma casa onde nós pudéssemos fazer o que está fazendo hoje. Que se fosse uma casa onde eu pudesse dar treinamento para os palhaços, que funcionasse como uma associação do projeto dos palhaços, mas que também eu pudesse ter essa casa de apoio para poder receber as pessoas, né? Que essas pessoas que estavam ali sofrendo, sem ter onde ir, sem ter onde ficar, eu poderia ajudar um pouco essas pessoas. No princípio, a intenção da casa era receber os familiares dos pacientes oncológicos. Hoje, sua missão se estendeu também aos pais de crianças internadas na UTI infantil do Hospital São Francisco. Uma casa é um lugar que você vai. Um lar é um lugar que você recebe. Explicando em miúdos. Uma casa é qualquer lugar que você possa encostar e dormir e comer. Um lar é um lugar que você recebe amor, carinho, respeito. Você é tratado como ser humano. O trabalho dos voluntários é o alicerce da casa. Liliana chegou por meio da irmã Cláudia, vizinha da casa e também uma voluntária. Hoje, além de Cláudia e Liliana, a irmã Priscila e os pais seu Walter e Dona Adi também atuam no projeto. E que as pessoas que passam pela casa têm um olhar diferente para as coisas que podem ser aproveitadas de certa forma, e eles vão poder assim estar num lugar sem pagar nada, vendo uma coisa preparada para eles, e daí eles veem, eles batem foto, e é muito legal. É uma alegria porque as pessoas saem daquele estado de hospital, de tensão, de dor, e chega aqui, é bem acolhido, com muito amor, com afeto, sempre a gente está aqui, a gente conversa, então é uma experiência muito boa. E o tema de inspiração, quando eu fui convidada para a casa, era a coxa de retalho. Então isso aí dá uma infinidade de oportunidades para brincar, para trabalhar. E foi muito legal porque a gente, quando começou, conheceu toda a história da casa, a gente entendeu o tema, né, coxa de retalho, porque realmente são várias pessoas envolvidas, cada um com o seu jeito, com o seu talento, e vai formando um corpo, né? um conjunto de obras. Nessa concha de retalhos, somaram-se a psicóloga Alexandra Soares e o aposentado Djalma dos Santos, que juntos com outros voluntários fazem com que essa casa seja um lar. Eu quero ajudar de alguma forma. Eu tenho tempo, né? Estou com saúde, graças a Deus, e eu queria ajudar. Eu falei, eu preciso de ajudar na manutenção e tal. Eu falei, coisa que eu gosto de fazer, né? E aí eu falei assim, deixa passar o Natal e Ano Novo, eu vou lá na casa. Aí quando foi em janeiro, eu vim aqui, conversei com o João, daí ele falou, precisamos instalar uma luminária, instalar um ventilador de teto, arrumar umas tomadas e pintura. E aí eu comecei a ajudar eles na casa, e agora sim, toda semana eu tô aqui, o que precisa fazer de manutenção na casa a gente faz. E porque assim, eu tenho um sentimento que eu gosto muito de dizer, que é assim, fazer caridade é fácil. Basta você ter boa vontade, ter amor a Deus e amor ao próximo. Porque todo mundo tem alguma coisa para dar. Não existe quem não tenha algo de bom para dar. Então, no começo eu tinha muita dificuldade. Eu até evitava conversar. Eu chegava, tinha alguma coisa para fazer, eu pegava alguma coisa para fazer sempre em casa, para trazer pronto para cá, para realmente não ter, porque eu tenho muita dificuldade com a dor, com a dificuldade na saúde. Essa emoção eu não estava conseguindo lidar no começo. Daí isso aí me abalava muito emocionalmente, aí eu não conseguia muito lidar com isso. Mas com o passar dos dias, a gente começa a vir e ver pessoas assim, quase todos os dias. E no começo eu vinha muito aqui de manhã. Então assim, de manhã as mães estavam aqui, sempre vinha com o celular mostrar foto do filho. Então assim, eu comecei a participar intensamente disso. E para mim foi muito importante, porque aquela dificuldade que eu falava, meu Deus, eu preciso de certa forma demonstrar um carinho, um amor. Então antes eu chegava, eu tinha um projeto para fazer, eu subia e ficava fazendo lá, para não ter muito esse contato. Mas depois eu comecei a sentir tanto amor dessas pessoas, tanto carinho, e as pessoas querem compartilhar, conversar. E para mim assim, realmente tem sido muito diferente, porque hoje eu tenho mais
alegria, vontade, a gente vai pegando amizade, né? Porque tem pessoas que passam pela casa simplesmente e vai embora, vem fazer um exame. Mas tem pessoas que estão convivendo aqui já tem bastante tempo. Então, para mim está sendo uma experiência assim maravilhosa, porque além de eu fazer o meu trabalho, eu consigo ainda sentar, conversar, dar um beijo, dar um abraço, e está sendo muito bom, uma experiência assim muito maravilhosa para mim. É um presente para mim participar de tudo isso. Porque há mais ou menos uns 6 anos o meu pai tinha passado por essa situação. Meu pai faleceu com câncer. E aquilo para nós e para nossa família foi muito doído. Então, quando eu cheguei aqui na casa, eu me deparei com tudo isso, eu pensei assim, é isso. Né? Essas pessoas precisam se sentirem amadas, se sentirem acolhidas, para elas se curarem, né? Para elas conseguirem se estabilizar e conseguir dar mais apoio também para quem está lá doente. Porque são crianças que estão lá internadas doentes, são pais, são mães. O doente também precisa de apoio, o doente também está lá precisando de cuidado. Lógico, o nosso foco aqui é a família, mas a família precisa estar bem estruturada para dar o apoio que essas pessoas que estão lá estão precisando. Na verdade, eles alugaram a casa, que é do lado da minha casa, e aí eu vi a placa da Casa da Alegria, mas não sabia do que se tratava. E aí no domingo de manhã, os palhaços fizeram uma reunião na casa e eu vi a movimentação, o barulho, e aí fiquei curiosa, mas assim, via que eles cantavam muitas músicas infantis e tudo, e fiquei pensando do que se tratava, mas não tinha nem ideia do que era. Aí foi quando eles terminaram a reunião, aí um dos palhaços, que é o Torresmo, saiu do lado de fora, e aí meu marido tava na rua, e aí ele pediu desculpa por causa do barulho, e aí falou do projeto, e aí chamou a gente para conhecer. E aí nesse dia tava minha irmã também, que tinha dormido na minha casa, e aí ele entrou em casa e falou, tem um projeto muito legal aqui, que é uma casa de apoio dos pacientes do Hospital São Francisco. E meu sogro faleceu, vai fazer 2 anos agora, e quando ele estava internado no Hospital São Francisco, eu ficava à noite, né, lá no hospital, e às vezes eu saía ali fora e eu via gente dormindo no banco da praça aqui do Hospital São Francisco, gente dormindo no carro, porque não tinha onde ficar. E aí, quando o João falou do projeto, eu falei assim, nossa, casou com aquilo que eu via, né, no hospital, quando via gente dormindo até no banco lá, e esse acolhimento veio tudo a calhar, né, como o próprio Palácio Torresmo falou, isso é o início de um projeto, né, que eu acho que tende a crescer e a gente necessita que cresça, porque é muita gente que vem aqui fazer esse tratamento no hospital e que precisa disso, de um acolhimento, precisa de amor, precisa de um abraço e precisa de um chuveiro para tomar banho, precisa de um copo de água, precisa de um cafezinho, né? Aí meu primo também nessa. Então, na verdade, assim, eu acho que todo mundo que vem participa com aquilo que tem, porque como esse aqui é um trabalho, a gente sempre costuma falar, isso aqui é um trabalho de amor. Então, na verdade, você dá aquilo que tem, porque ninguém pode dar aquilo que não tem. Então, assim, cada um tem um dom, cada um se identifica com alguma coisa. Então, com aquilo que você se identifica, você dá. E aí, todo esse conjunto faz esse todo. Um pouquinho de cada um, com aquilo que dá. Como é que você comunica isso de forma a sensibilizar as pessoas pelo lado positivo, da alegria, do acolhimento, e não ficar só na questão da dor e do sofrimento? Eu acho que um dos pontos importantes que a gente identificou assim, desde o começo é a questão de ouvir, né? Quando a gente recebe as pessoas, o simples fato delas estarem aqui numa casa tão acolhedora, como todos já falaram, e da gente sentar para bater um papo, como esse que a gente está aqui, a gente ouvir a história já é um alívio para as pessoas. E quando eles veem também toda essa corrente, né, em volta, tudo isso, porque é um trabalho, são muitas pessoas envolvidas, né, um que vai trazendo o outro, que vai chamando o outro. Isso vai trazendo também um certo conforto, e passa de uma maneira muito, muito forte mesmo para essas pessoas a questão de que elas não estão sozinhas. Então, eu cheguei aqui no dia 21, né? Então, acho que tá fazendo uns 55 dias. Vim com meu filho Miguel, né? Que veio pro Hospital São Francisco.
Vim com a minha esposa e meu outro filho maior lá, o Matheus, né, 19 anos. Viemos por socorro. Meu filho teve uma fatalidade, né, ficou doente e ficamos uns 2 dias no Hospital Maternidade Frei Galvão em Guará. E por falta de recurso lá, teria que fazer uma transferência dele, né? Quando eu cheguei aqui, eu conversei com o João e conversei com o Torresmo. Né? Os dois me receberam muito bem, né? São muito solícitos. E eu comecei a conhecer a casa e comecei a conhecer mais de perto esse projeto. E nós vimos que realmente tinha muito espaço para a atuação do psicólogo, por conta da demanda das pessoas que vêm. As pessoas chegam com muita dor, porque tem parentes internados, crianças, ou pai, ou família, ou amigos internados. Então a dor aí é muito grande. E aí eu comecei a pensar que tipo de trabalho poderia ser feito, mesmo porque a rotatividade da casa é grande. Então, como estabelecer aqui um trabalho que desse espaço para eles se colocarem? Aí eu pensei em estar montando grupos, tá? Grupos de apoio, também informativos, mas que pudesse dar um espaço para essas pessoas falarem um pouco da dor delas, falarem um pouco da angústia delas, porque é necessário, porque elas chegam muito cheias. Não é fácil essas pessoas que estão aqui, que tá hospedado, eles saíram da casa deles, o Marcelo, né, um hóspede está aqui, tá desde janeiro aqui, saiu da casa dele, mora, tem essa casa, que eu acredito que é uma bênção na vida dele, mas não é fácil para ele deixar a casa, deixar a família, e aí tá um tanto tempo num lugar com pessoas diferentes, convivendo com pessoas diferentes. Então, assim, não é fácil, só que, assim, eu acho que a ajuda que a gente vem dando, a colaboração que a gente faz, é para minimizar esse sofrimento, esse impacto de estar longe de casa, longe da família, num ambiente que não é seu. Mas, assim, essa casa acaba que, assim, nesse período se tornou a casa dele. Então, por que não tornar esse lugar o mais agradável possível? E sem conhecer nada da cidade aqui, não conhecia nada. Veio eu, minha família, né? E chegando no hospital aí, os primeiros socorros, meu filho lá, correria, minha esposa chegou passando mal, chegou até aí pro pronto atendimento. Eu fiquei sozinho lá com meu filho lá, né, indo pra UTI. E meu filho do meu lado lá. E de repente já tinha um casal ali sentado ali também, já se separou, se apresentou para mim lá, já me acolhendo até com palavras de conforto. E de imediato já me falou da casa, né? Já me oferecendo, já sentiu a dificuldade que eu ia ter ali junto com o meu filho maior que estava ali comigo, né? De repente conversando com ele, já disse que estava com minha esposa também. E ele começou a passar falando sobre essa casa aqui para nós, né? Que se a gente tinha algum lugar para ficar, né? Eu falei, não, eu nem vim pensando nisso. Eu vim focado na situação do meu filho, né? O caso dele era urgente, era grave, né? E daí ele falando da casa, na hora não dei nem muita importância, né? Eu agradeci para ele tudo, não tava nos meus planos, não tava nem pensando, né? Nós pensamos assim, só que depois que nós montamos a casa, vimos que era muito maior, a extensão é grande. Estamos, assim, recebendo muitas pessoas da UTI infantil, né? Que os filhos estão lá, das mães vêm para cá de madrugada, de manhã às 6 horas, que é a hora do procedimento lá. Aí dormem até às 11 horas, vão para lá, entendeu? Tem uns que dormem aqui. E assim, então quer dizer, está sendo usado para tudo, não é só para oncologia em si. O hospital, o que precisar, ele manda para cá sem problema, está sendo a qualquer um. Não tem financeiro, não tem nada. Tem que ser pobre? Não. Aqui a gente recebe pessoas muito humildes, muito pobres, pessoas que tiver dinheiro também, porque aqui a intenção não é só a parte financeira da pessoa, é a parte psicológica. Um poder ajudar o outro, a gente dá um suporte psicológico para ela conversando e alguma coisa nesse sentido. E nisso minha esposa saindo para o atendimento lá, veio com a enfermeira também veio com um papel já explicando sobre a casa, foi onde eu comecei a focar um pouquinho, né, na situação, que na hora eu também tem um susto, na hora que o cara me abordou, falou sobre a casa, eu fiquei assim meio até assustado, pô, o cara não me conhece, falando, né, de casa, né, não estava entendendo direito. Aí depois de passar uns minutos, umas horas, né, não tinha opção, né, eu fiquei pensando, nossa, meu Deus,
realmente iam ficar aqui, mas na verdade a vontade minha era ficar lá, do lado do meu filho, mas não poderia, né? Não podia ficar naquele momento. E é onde aceitamos o convite e viemos para cá. Mas a gente veio assim pensando, nossa, que casa é essa, como será lá, né? E como é que a gente vai fazer, né? A gente não via com a parte financeira, viemos na hora da correria, não sabia nem como se virar, como ia se virar, né? Teve um casal de Taubaté e aí ele chegou e não tinha mais nenhum outro hóspede aqui. E aí ele chegou, mandaram ele vir e ele chegou na casa e ficou assim perdido, tipo, o que eu posso fazer? Será que eu posso entrar? Não posso? E aí eu saí no portão, porque eu ouvi o barulho do portão entrando, então eu fico meio que cuidando, né? Aí eu saí do lado de fora e ele pegou e falou assim, olha, meu neném tá internado e a minha esposa tá lá e ele veio com uma filhinha de 7 aninhos. Aí ele falou assim, e aí falaram pra eu vir, aí eu queria saber se eu posso entrar, se eu não posso, o que eu posso fazer, como que é? Aí eu falei, não, você pode ficar à vontade. Aí ele, mas não tem ninguém pra me receber? Eu falei, não, a casa é sua, pode ficar à vontade, sinta-se à vontade. Aí ele ficou olhando pra mim como se fosse assim, tipo, mas isso existe? Porque hoje em dia é tudo tão comercial, é tudo tanto na troca. Eu resumo em uma palavra, em todas as entrevistas que eu dou, eu sempre falo. Amor. Um amor verdadeiro. Um amor de se chegar, se abraçar a pessoa. Eu gosto de abraçar todos que vêm aqui, por quê? Porque eu sei que o abraço você vê a realidade, a verdade. O abraço verdadeiro, o abraço de carinho, de pai, de vô, de irmão, de Deus na pessoa. Porque isso aí, ela se sentiu abraçada aqui, já é 90% dela conseguir superar para poder cuidar do seu ente querido, da pessoa que está internado lá. Então acho que basicamente, resumo, é amor mesmo. E a alegria e o riso, eles podem ajudar a curar também? Isso aí é cientificamente comprovado. O que deixa a gente em pé não só eu, como minha esposa, meus filhos, é essa amizade que a gente fizemos aqui, né? Esse conforto que eles dão pra gente aí, essa segurança que eles passam pra gente, né? Em palavras, em abraço, né? E mais a gente começa a ter conhecimento, começa a ver mais pessoas, né, passando por aí, como nesse tempo que eu tô aqui, já passaram bastante gente aí. E isso que a gente aprendeu nesse amor, nesse carinho aí, a gente acaba absorvendo isso aí e passando pro próximo, né, os que estão chegando aí, podendo ajudar também. Isso para mim é até emocionante falar, né? Porque isso é tudo. Porque quando você está num momento de dor, quando você está fragmentado, você precisa do acolhimento e do apoio do outro, né? Então, quando a pessoa está passando em um momento de extrema dor, a presença do outro, o acolhimento do outro, o quanto o outro pode se doar em prol dela, é muito importante para ela. A pessoa ela precisa se sentir amada, para ela se desenvolver, para ela estar bem emocionalmente. E a gente ouve muitas histórias das pessoas que saíram. E tem um grupo, né, no WhatsApp que as pessoas contam como é que estão as crianças que já saíram. Tem um livro também que a gente fez de relatos das pessoas que passaram por aqui. Muita mensagem graciosa, assim, muita mensagem marcante, tocante mesmo. De como é importante esse acolhimento nesse momento, né? A gente não tem nem dimensão do que é para essas pessoas poder... Sim, ter isso, né? Uma casa totalmente aberta. O João fala que aqui é a casa parece casa de vó. E eu acho que esse sentimento mesmo que passa, né? Talvez o maior apoio que nós encontramos é nesse retorno, né? De ver que o outro ficou bem, de ver que o outro está bem, de ver que o outro está conseguindo superar aquela dor, está vencendo. Isso é o mais importante. Acho que é isso. Vocês lidam com muita dor, mas também conseguem ver muita alegria e esperança. Muita alegria por conta disso. E nós aqui fazemos todo o esforço. Eu vejo as meninas aqui, eu vejo o João, eu vejo a Priscila, eu vejo a Liliane, eu vejo todos aqui fazendo um esforço tremendo para manter a esperança. Porque o que nós precisamos? Nós precisamos, em momento de dor, alguém que nos ajude a manter a esperança. Alguém que nos ajude a nos fortalecermos. E isso não tem preço. Tem preço?